E aí, povo do bem, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a um novo módulo do nosso curso de React Native e vamos dar continuidade ao nosso projeto My World, o nosso My World. Eu ainda acho estranho falar nosso My World, mas o projeto é nosso e o mundo é de vocês. Mas antes de voltarmos ao nosso código, hoje eu quero que vocês aprendam mais sobre os arquivos que estão dentro do projeto, os arquivos que fazem parte do React Native que fazem ele funcionar. Conhecer suas funções e o motivo de existência de cada um ajuda e muito no desenvolvimento de software. Então, preparados para conhecer nossos inquilinos? E sim, bora! Com o nosso projeto já aberto, mas não rodando, por enquanto, vamos só abrir ele no VS Code, apenas deixar aberto, assim como um cirurgião abre o seu paciente para... não foi uma boa analogia no caso, mas sigamos porque vocês entenderam. Começando pelo tsconfig.json, esse carinha aqui, lá na raiz do nosso projeto. Como estamos usando o TypeScript, a evolução do JavaScript, porque todo Pokémon evolui, ele se chama tsconfig. Mas se ainda fosse um projeto feito com base no JavaScript, seria JSConfig. E acredite, no mundo real você vai pegar projetos legados também. E só uma observação aqui também. Não significa que se um projeto é inteiro em JavaScript, ele seja ruim. Depende do tamanho do projeto, no caso, seu escopo e quais são os objetivos daquele projeto. Não vamos julgar algo pelo tipo de arquivo que ele é feito, mas sim pela sua estrutura e funcionalidade. Nem sei se essa palavra existe. Não. Funcionalidade. Funcionalidade. Eu acho que eu acabei de inventar uma palavra aqui. Sigamos de novo, né? Então, vamos tirar logo esse elefante da sala, no caso. O TypeScript é JavaScript essencialmente. Você vai encontrar inúmeros arquivos JS por aí, fazendo trabalho pesado que o programador nem sequer sabe que está sendo feito. Então, por favor, não saia mudando os arquivos JS para TS que não sejam de seu diretório src. Ou seja, é aquela pastinha que a gente coloca tudo que a gente fez. Nela está permitido, você pode mudar. Claro, com objetivo. Então, por que amamos tanto o TypeScript? Porque temos um amor por esse TypeScript. Simples, meu caro ou minha cara. Ele garante uma melhor estrutura com a sua tipagem e torna os nossos projetos de fácil manutenção, evolução e até regressão, quando for o caso. A menos que você saia tipando tudo com N. Aí não, meu patrão. E voltando. Mas então, para que serve esse tsconfig? Para que o tsconfig.json serve? Ele está aqui para instruir o seu projeto, o TypeScript que há nele e como compilar os arquivos ts e tsx, ou js e jsx, ou você pode falar JSX também, eu gosto de falar JSX. Até porque eu não falo tsx. E não só isso, ele também vai dizer quais pastas ele deve excluir ou não durante a compilação, quais as regras o seu projeto seguirá e como ele deve resolver todos os seus importes. Tem que resolver os importes, rapaz. Em outras palavras, vamos com calma, porque pegamos um carinha bem importante aqui. Na prática, ele controla a sua versão do JavaScript. Os alias que você usa como caminho, que são os apelidos que você usa para encurtar o caminho até um arquivo. Ele define as regras de tipagem, como também tudo o que entra e sai do seu projeto na hora da compilação. Pensando assim, ele é um tipo de guardião do Native, praticamente. É um guardião do seu projeto. Mas aí você me diz, mas tudo isso com uma linha só? Só uma linha? Uma ínfima linha? Sim, meu patrão. Nesse caso, nosso projeto está usando uma configuração herdada. Ele está estendendo lá do Node_Modules e trazendo para cá. Mas quem é esse Node_Modules? Você vai ter muita raiva conhecendo ele também. Como o Node_Modules faz raiva às vezes. Às vezes sempre. Vamos conhecer ele em breve. Mas, por hora, saiba que ele é o cara que armazena todas as suas dependências. Vamos entrar aqui e voilá. Aqui está. Claro que nem sempre você vai encontrar as configurações herdadas. E, em muitos casos, elas estarão inteiras aqui lá no tsconfig.
ou no JS-config, ou JS-config se você quiser falar assim. Neste caso, estamos utilizando as configurações otimizadas que o próprio React Native oferece para criar o nosso projeto. E isso é feito para a gente ter um ecossistema mais padronizado, atualizar automaticamente também todas as vezes que instalar os nossos pacotes, já que ele está na nossa pasta para os pacotes e toda vez que a gente atualizar o projeto, se tiver alguma configuração padrão do Native que já esteja atualizada, ele também trará essas configurações. Isso também faz a gente reduzir os erros de configurações, que são bem chatinhos de resolver. Mas nada impede de nós voltarmos naquele arquivo, esse aqui, e adicionar mais configurações que sejam necessárias, que sejam prioridade para o nosso projeto, que não vieram como padrão. E a gente vai fazer isso. Não hoje. Mas a gente vai. E agora a dúvida seria, quando vou precisar adicionar configurações ou alterar as configurações que já vêm por padrão? Pois bem, meu bem, se você estiver construindo uma aplicação grande e quer organizar melhor os seus importes, ou se você quiser adicionar regras mais rígidas de negócio na sua aplicação, vale a pena mexer nesse arquivo. Mas se lembre de nunca ir lá alterar no Node Modules, pelo amor de Deus. Por favor, pois o Node Modules ele é um arquivo que sempre é renovado e você vai perder tudo que adicionou. Você tem que adicionar, até porque quando você sobe o projeto para um repositório Git, seja o GitLab, seja o GitHub, o Node Modules ele não vai junto. E outra pessoa que baixar o seu projeto, clonar o seu projeto, forcar o seu projeto, coisar o seu projeto, essa pessoa não vai ter acesso ao Node Modules. Então, tem que ser aqui no tsconfig.json. Você vai ter que colocar aqui as configurações adicionais ou as configurações que vão substituir as padrões. E passando para o próximo arquivo, temos o readme.md. Ele está implorando para ser lido. Eu não sei porque eu fico com essas piadas. Ele é apenas um arquivo de uma linguagem de marcação chamada Markdown. Ele é basicamente a apresentação do seu projeto. É nele que você colocará as informações sobre o que é o seu projeto, como rodar, instalar, como usar. Eu normalmente não configuro ele por aqui, pelo VS Code. Eu prefiro fazer isso direto pelo GitHub, quando subo o repositório, no caso. Futuramente vamos ver mais a respeito dele e como deixar a sua apresentação do seu projeto, chuchu, beleza. E temos também o nosso package.json. É muito JSON, rapaz. Digamos que, se o nosso tsconfig é o guarda que controla o que entra e sai do nosso projeto, e como eles entram e saem do nosso projeto, ele faz isso também, o readme é a galera do marketing. Já o package.json é quem coloca ordem na casa. Ele é a alma do negócio. Nele, você vai dizer o nome do seu projeto, você também pode controlar a versão dele, você vai trabalhar com o versionamento do seu projeto, criar scripts e manipular os que já existem também. Listar dependências, adicionar dependências e até manter o controle de versão delas, de cada uma delas, nesse caso. Por exemplo, aqui nos scripts, vemos o nosso querido React-Native Run-Android, e que a gente tanto usou no módulo passado, lembram? Para rodar o nosso projeto. Como também vemos o React-Native espaço Start, que usamos depois. Na verdade, a gente coloca o Start primeiro e o outro depois. E lembram que às vezes a gente precisava também limpar o cache do Android para evitar conflito de versionamento de pacotes. Então, e se a gente deixasse um script aqui, já pronto para isso? Que seria basicamente assim, vamos dar um clean Android, vamos chamar assim, vamos dar um nome para ele, que é clean, Android, mas você pode colocar, sei lá, pastel com ovo aqui se quiser, que funciona do mesmo jeito, mas sempre lembrando de colocar nomes intuitivos que todo mundo compreenda. Se você colocar pastel com ovo aqui, o povo não vai entender para que serve esse código.
E vamos dizer que vamos dar um CD Android, como a gente fazia. Vamos colocar i, ele vai dar um gradle.bat clean ou um gradle clean. Vamos dar um i também, cd ponto para voltar. E depois disso vamos dar um react-native start. Beleza? E pronto, já temos o nosso script que roda o nosso projeto e ainda limpa o nosso cache como antes. E só precisamos usar o terminal, o npm run clean Android. E não pastel com ovo. Por favor, né? E nas dependências nós temos duas. As dependências, que eu vou chamar de normais, porque elas só se chamam dependências. E as dependências de desenvolvedor. As dev dependências. Eu não recomendo mexer nessas do React e do Native também. A não ser que você queira mudar a versão delas, e isso só se for necessário no caso. E você terá que verificar se as versões são compatíveis, porque nem toda versão do Native é compatível com a versão do React. Você terá que remover também o Node Modules e o irmão do package.json, que é o package.lock.json, que vamos falar dele na próxima aula. Mas é muito JSON, cara. E rodar tudo novamente, instalar, lembrando de apagar todos os caches. Por isso que eu recomendo você começar o projeto visando não precisar fazer isso. Pois mudar assim manualmente a versão de um projeto que é muito grande pode acabar quebrando muita coisa. E muita coisa que você nem esperava que quebrasse. Ou até muita coisa que você havia se esquecido que estava ali. Isso acontece muito na vida de um programador, pode acreditar. Então, crie seu projeto numa versão já estável, de acordo com aquilo que você for usar. Ou, no pior dos casos, pense nessas mudanças de versões na fase inicial do seu projeto, para não ter dor de cabeça depois, que a dor de cabeça vai vir dobrada, no caso. Pense na fase de planejamento. Discuta na daily, na plane da primeira sprint, na sprint 0 no caso. Mas, se for o caso de só atualizar mesmo, vai de React Native Upgrade que ele muda para as versões mais atuais automaticamente. Não faça manual, a não ser que seja extremamente necessário. E, mesmo atualizando via comando, fique de olho em suas dependências e questão de versionamento delas. E nas dependências do dev, você vai encontrar os seus pacotes de libs. Nele sim, fica muito mais fácil mudar as versões de uma biblioteca, pois as chances de dar conflitos são mínimas. Bem menores. Mas, Paulo, e esse chapeuzinho aqui, que tem uns e outros não? Esse chapeuzinho, que não é vermelho, serve para indicar que você pode atualizar a versão daquela biblioteca, daquela dependência, no caso. Por exemplo, você tem uma lib numa versão, vamos supor, 1.1.2. Estou inventando aqui. Se ela está escrita apenas com números e pontos, ela não mudará de forma automática quando você reinstalar os pacotes. Apenas se você fizer isso manualmente, haverá uma mudança de versão. Agora, se ela tiver um chapeuzinho na sua frente, ela pode mudar de versão, mas apenas o número do meio, que indica que tem novas features, funcionalidades compatíveis que foram aplicadas naquela dependência. Ou seja, ele vai no máximo até a versão 1.9. Alguma coisa. Se você quiser que ele só atualize o último dígito que está relacionado à correção de bugs, sem novas funcionalidades, você coloca na frente um till, então a sua lib só irá atualizar até 1.1.9. Isso se realmente tiver esse tanto de atualização, né? Nem sempre as dependências vão ter tantas atualizações assim. E se você colocar um asterisco no lugar da versão, tipo, sem números, apenas um asterisco, meu amigo, minha amiga, meu inimigo, você está aceitando qualquer coisa, o que vier dentro, sem filtros, sem restrições, e isso é bem arriscado. Não façam, por favor.
Ou seja, no final das contas, nosso querido package.json é a lista de tudo que seu projeto precisa. É um painel de comandos e, ao mesmo tempo, ele é o núcleo do seu app. Então, galerinha, ficamos por aqui para não estender tanto a aula e na próxima vamos continuar aprendendo sobre os arquivos do Native. E vamos começar pelo irmão do package.json, o outro JSON. Então é isso, galera. Valeu!